E então nós vamos dar seguimento a esse belíssimo caminho de partilhas e testemunhos sobre a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, especialmente no que concerne ao nosso estado de vida. Com alegria eu acolhi esse convite para poder também partilhar um pouco com você e todos aqueles que estão desejosos de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida em relação ao seu estado de vida. Então, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Manuela Cardoso, eu sou celibatária há cerca de 5 anos, sou membro da comunidade Shalom, já há muitos anos, mais de 20 anos que sou da comunidade Shalom, e atualmente moro em Londres, na Inglaterra, desde 2012, e estou aqui com outros irmãos, onde nós temos uma missão, né? Uma das missões da comunidade aqui na ilha da Grã-Bretanha. Então, anotei aqui uma pequena colinha para eu não esquecer as coisas mais importantes de partilhar hoje. Eu vou falar um pouquinho assim de como foi que Deus me chamou, né, para ser celibatária. Já que a grande maioria das pessoas se sente chamada e acaba abraçando o estado de vida do matrimônio, soa um pouco estranho ou diferente para algumas pessoas, mesmo dentro da igreja, que alguns cristãos sintam um desejo, acolham a voz de Deus para viver uma outra forma, um outro estado de vida, que não é nem o sacerdócio especificamente, embora todo sacerdote é celibatário também, e também não é o matrimônio, né? E assim, muitas das coisas que vocês já devem estar ouvindo aqui neste canal sobre o celibato, vocês vão ver que não existe assim uma forma, né, uma regra. É algo muito particular e muito pessoal que Deus faz. Então é muito diferente a forma como Deus me chamou e talvez a forma como Deus pode estar chamando você. Mas mesmo tendo várias assim diferenças, existem algumas coisas em comum. Uma das ferramentas, podemos dizer assim, que me ajudou muito no meu discernimento do estado de vida, foi trilhar o caminho do autoconhecimento, de rezar com a minha história de vida, né? Com a minha infância, adolescência, a minha juventude, né? E a minha vida adulta. Na comunidade Shalom nós temos o Fio de Ouro, que é um belíssimo caminho de cura interior e de autoconhecimento e de discernimento também em várias áreas da nossa vida. E eu diria que o Fio de Ouro, esse caminho, né, de oração também, me ajudou bastante a perceber esses sinais que já estavam presentes na minha vida, mas eu não tinha prestado atenção. Tem um autor, um teólogo muito famoso, o Urs von Balthasar, que ele diz que quando Deus começa a chamar as pessoas para um determinado estado de vida, parece ser muito comum que Deus, desde a infância, e especialmente na adolescência, ele começa já a enviar alguns sinais. E quando eu li isso, eu comecei, né, eu já estava trilhando esse caminho de escuta da voz de Deus, comecei a observar os sinais na minha infância e na minha adolescência. Então, eu diria que esses sinais de Deus começaram muito antes, né? Muito antes mesmo de eu ter uma experiência com Deus, porque eu tive minha experiência pessoal com Deus aos 13 anos, mas antes mesmo eu já começava a perceber sinais. Claro, na época eu não entendia, mas depois voltando começa a fazer mais sentido, né? Uma das coisas que eu percebi, né, que eu fui descobrindo, é que desde criança eu sempre tive uma grande sede do desconhecido, no sentido assim do sobrenatural, de algo que estava para além daquilo que era normal ao nosso redor. Na minha adolescência também, essa mesma sede do sobrenatural começou a me levar para caminhos não muito agradáveis, mas era uma autêntica busca de algo mais profundo que preenchesse o meu coração. E uma coisa interessante na minha adolescência, na escola, por exemplo,
que depois começou a fazer mais sentido para mim, era a forma como eu me relacionava com as pessoas. Eu sempre fui muito extrovertida, muito alegre, sempre me dei muito bem com as pessoas, com meus professores, colegas. E na minha escola, né, várias escolas que eu já passei, era muito comum a gente ver grupinhos, né, grupinhos de amigos ou de colegas na escola, geralmente agrupados em torno de interesses, né, o grupo dos esportistas, o grupo dos nerds, né? O grupo, sei lá, de alguma outra realidade particular, dos gamers, né? E eu sempre, eu nunca tive um grupo em particular. Eu passava, assim, às vezes, a hora do recreio, né? Ficava um tempo com um grupo, aí depois no outro recreio ficava com outro grupo. Eu rodava entre vários grupos e eu era sempre muito bem acolhida e bem-vinda em todos. Então eu sentia esse desejo de pertencer a todos e de não viver a exclusividade de um grupo apenas. Depois eu tive uma forte experiência com Deus, quando eu fiz o meu seminário de vida no Espírito Santo, que foi, assim, a experiência mais profunda que eu já tive na minha vida. Porque, de repente, ao descobrir Deus e o seu amor, tudo fez sentido. Foi aquela experiência de dizer assim, Deus, te achei, né? De repente, todo aquele desejo que eu tinha de algo a mais, de profundidade, de algo que preenchesse, eu encontrei a resposta e estava no Senhor. E não foi muito, não demorou muito para que o meu relacionamento com Deus começasse a crescer em qualidade, em profundidade. Eu tinha desejo de estar a sós com o Senhor. Comecei a descobrir a riqueza e a beleza da vida interior, da vida de oração. A vida dos santos começou a me atrair de uma forma toda nova, porque eu vi a forma como eles se dedicavam inteiramente, exclusivamente a Deus. Claro, nós temos santos que não eram só celibatários, casados também, né? Mas todos os santos, assim, eu tinha uma identificação com a vida destes santos, né? E a profundidade e a intensidade com que eles viviam esse amor exclusivo ao Senhor. Namorei, tive relacionamentos, me apaixonei loucamente, né, durante a minha juventude, adolescência e juventude. E é muito interessante porque mesmo eu amando muito aquelas pessoas com as quais eu me relacionei, a minha maior dificuldade era a questão da exclusividade. Isso sempre foi uma coisa que me inquietou. Eu tive um namorado que eu amava muito, com uma pessoa muito boa, nós nos identificávamos, mas eu tinha uma dificuldade com a exclusividade, de pertencer somente a um, né? Depois me apaixonei novamente com outras pessoas ao longo da minha vida, e sempre, assim, quando eu percebi que não ia dar certo, né? Uma questão que vinha ao meu coração Senhor, o que eu vou fazer com todo esse amor que eu tenho, né? E foi essa frustração, em alguns momentos, de não ser correspondida com as pessoas que eu queria, me levava a me questionar. O que eu tenho tanto amor dentro de mim para dar? O que eu vou fazer com todo esse amor? Era a pergunta e os questionamentos que o Senhor já começava a plantar no meu coração. E na comunidade Shalom, nós convivemos e crescemos com todos os estados de vida, né? Como eu entrei muito jovem no Shalom, 13 anos e aos 18 anos na comunidade como missionária, eu tive a graça de crescer com sacerdotes, com famílias, com celibatários. Isso é uma coisa muito boa e positiva também para você que está discernindo seu estado de vida. Conhecer mais e conviver com os outros estados de vida nos enriquece, alarga os nossos horizontes. E mesmo no matrimônio, que é o natural do ser humano de se inclinar, o que mais me atraía ao matrimônio não era a exclusividade de ter uma pessoa ou de constituir uma família, mas era o sentido esponsal do matrimônio, que eu vi que muitos casais
nem aprofundavam essa riqueza, né? De ver que assim como o esposo se doa inteiramente à esposa, a esposa se doa inteiramente, acolhe e se doa inteiramente ao esposo, é como Cristo e a sua esposa, Cristo e a sua igreja. E me inquietava, né? Eu sempre convivi com muitos casais, preguei para muitos casais, muitas famílias, né? E me inquietava que eles não entendiam a beleza nupcial, de eternidade daquele estado de vida. Mas havia algumas resistências naturais dentro de mim, no meu coração, ainda, que foram pouco a pouco, uma por uma, foi caindo por terra, à medida que a voz de Deus foi se tornando mais clara. E eu diria que um momento decisivo na minha vida, já percebendo esses sinais, né, começando a aprofundar mais essa escuta, foi quando com essas inquietações todas, eu disse ao Senhor, eu já dei tantos passos em direção ao matrimônio, né? Desde a minha juventude, início da minha juventude, né? Até o início da vida adulta. Mas mesmo não tendo nada contra o celibato, eu nunca dei nenhum passo em relação ao celibato. Então, acho que chegada a hora, né? E era o que o Senhor esperava de mim, né? Foi quando eu disse, eu vou dar passos. E nesse passo eu comecei a ler mais, conversar mais com celibatários, rezar mais profundamente e vendo a minha história de vida, os sinais de Deus. E eu fui começando a perceber, cada vez que eu aprofundava e lia e rezava, eu me identificava. É algo muito difícil de descrever. É como quando você exerce uma profissão, que você estuda e você se forma e começa a exercer e você se identifica com aquilo. Você encontrou o seu lugar na sociedade. É na mesma forma como eu fui experimentando. Quando eu comecei a ver a forma de ser celibatário, o coração celibatário, o meu coração foi dizendo, tá aqui o meu lugar. Eu me encontrei, é isso aqui que eu sou, desde a minha infância e adolescência. Esse desejo de não pertencer a só um ou a um grupo, mas o desejo de pertencer a todos. Mesmo na minha vida de serviço a Deus, eu sempre me doei inteiramente. Não havia momentos mais alegres na minha vida do que quando eu chegava em casa muito cansada depois de servir a Deus numa evangelização ou num final de semana servindo em outra cidade, pregando ou aconselhando as pessoas, rezando pelas pessoas. Chegava em casa muito cansada, mas aquilo me preenchia plenamente. E eu fui encontrando no celibato essa liberdade interior, de não me prender a nada e nem em ninguém, mas não ter nenhum mediador entre eu e o Senhor, ele e o meu esposo, né? Então, é algo de uma identificação muito profunda que eu fui encontrando, né? E à medida que eu me identificava, eu não podia mais negar que o Senhor me chamava a esse estado de vida. E aí, claro, né? Poderia depois, em outras oportunidades, partilhar mais sobre o discernimento, mas um por um o Senhor foi removendo, podemos dizer assim, do meu coração, ainda os medos, as inquietações humanas que é natural que existam, né? O desejo de ter filhos, né? Toda mulher é chamada a ser mãe, né? Seja mãe biológica, mãe espiritual. Toda mulher é mãe de uma forma ou de outra, mas assim, a possibilidade de não ter filhos biológicos foi uma grande oferta que eu fiz ao Senhor. E aí eu concluo com essa oferta, né? Eu lembro que uma vez eu já estava convencida do chamado de Deus, já havia identificado os sinais, ouvido a sua voz, confirmado em oração, com a ajuda dos meus acompanhadores, que esse é um discernimento muito sério, que nós nunca devemos fazer sozinhos, né? Sempre é bom a ajuda de um formador ou pessoal ou comunitário, como nós temos na comunidade Shalom, ou um diretor espiritual, né? É um discernimento para uma vida inteira, então nunca faça sozinho. Então, depois desse longo período desse discernimento, eu tinha um Isaac ainda para oferecer, que era ofertar a Deus a dimensão da maternidade biológica. E eu dizia, Senhor, quer dizer que eu nunca vou ter
uma criança que vai ser osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, né? Que vai carregar a minha genética, né? E vai gerar posteridade. E foi uma oferta um pouco difícil, mas eu estava convencida do meu esposo e que ele me daria muitos filhos, filhos espirituais, e de fato tenho muitos filhos espirituais. E eu fiz a minha oferta. Para a minha surpresa e alegria do Senhor, os mimos do Senhor, eu fiz o meu primeiro voto no celibato e fui renovando a cada ano. Minha mãe faleceu nesse tempo inteiro de discernimento. Meu pai casou novamente e ele, um ano depois que ele casou, mais ou menos, ele engravidou a nova esposa, né? E a filhinha que eles tiveram, a minha irmãzinha Teresa, Maria Teresa, ela é muito parecida comigo, né? Ela parece muito com o lado da família do meu pai, né? E a primeira oportunidade que eu tive quando eu fui ao Brasil e visitá-la, ela ainda pequenininha, um dia na casa, ela correndo e brincando, pequenininha ainda, aí eu segurei ela no braço, abracei, fiquei brincando com ela e de repente eu olhei para ela e vi como ela se parecia comigo, fisicamente, né? E eu ouvi a voz do meu esposo Jesus que dizia: tá vendo? Essa é osso dos teus ossos, sangue do teu sangue, né? Essa também está aqui, a tua posteridade, né? A tua genética que você tanto temia que encerrasse em você, né? E meus olhos se encheram de lágrimas porque eu vi que Deus me deu a oportunidade de ter filhos espirituais, e não é uma filha biológica, mas é uma irmã, né, biológica mesmo, irmã de sangue, e que o Senhor também foi mostrando os seus sinais, os seus mimos, né? Hoje, na verdade, agora eu tenho mais duas, teve uma nova irmãzinha também. Mas é isso, irmãos. Converse com outros irmãos de outros estados de vida, leia, reze com a sua história de vida. E não tenha medo, se o Senhor chama, diz a palavra de Deus, quando ouvirdes a voz de Deus, não fecheis o coração, né? Diga sim, porque Deus ele não nos tira nada. Isso aí é o que nos diz o Papa Bento XVI, né? O Senhor não nos tira nada, pelo contrário, Ele dá tudo em abundância, né? E Ele nos dá aquela sensação de encontrei o meu lugar, sou feliz, né? Estou no lugar certo onde o Senhor me chamou. Então, muito obrigado e estou rezando por você pelo discernimento do seu estado de vida. Shalom.